Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para mais uma edição do Ciência em Minuto, dessa vez com a presença do Pedro Borges, que é licenciado em História pela Rural. Ele é professor da rede pública lá de Japeri, professor residente egresso e especialista em ensino básico do Pedro II, especialista em ensino de História do Pedro II e mestrando em Educação da Rural, né? Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, por você ter aceito o convite. Antes de tudo, cumprimentar a galera aí da live, tudo bom com vocês? Agradecer também, Andressa, pelo convite, é uma honra muito grande a gente estar aí atuando pela ciência. Vai ser um desafio. História e química são duas ciências de campos distintos, humanas e bio, né? Como a gente fala aí no mundo acadêmico. Então, são duas vertentes, dois campos que têm suas distinções, mas estamos aí, vamos tentar achar aí pontos em comum, falar o que a química e a história elas se dialogam aí, vamos ver o que a gente pode fazer, mas eu tenho certeza que vai ser muito satisfatório e vai contribuir com muita coisa esse diálogo. Eu também acho. Então vamos começar? Bom, Pedro, então já que a gente está nesse desafio aí de unir a história com a química, com a vigilância sanitária, a gente vai... Por que a gente precisa fazer isso, né, Pedro? A gente está vivendo aí essa pandemia, né, do coronavírus, um vírus novo que foi descoberto lá no final do ano passado, que está trazendo um grande problema mundial, né? E aí, o que a gente pode falar aí de panorama histórico, do que a gente está vivendo hoje? Bom, Andressa, a gente pode falar do panorama histórico do coronavírus, do Covid-19, fazendo uma relação até mesmo com o que o ex-ministro Mandetta tinha relacionado, que ele colocou um comentário sobre a última epidemia que nós vivemos, que foi a gripe espanhola de 1918. Nós vamos falar isso na live hoje, o contexto da gripe espanhola. Vamos falar também sobre essa questão da revolta da vacina também, que foi um grande marco aí da história com a questão da vigilância sanitária, com a química. Tem muita coisa para se discutir em relação a isso, não só no âmbito da vigilância sanitária e da química, mas também da questão política, da questão social. Quando você trata desses dois âmbitos também, nesses tempos que nós estamos vivendo, é um tema delicado você colocar política e questões sociais, porque pode rolar questões aí muito explosivas, fazendo aí uns trocadilhos com a área da química, nitroglicerina pura. E aí são questões delicadas que a gente vai ter que olhar com bastante cuidado, e a gente trata muito sobre essa questão, né? Sobre o que seria esse mundo na pandemia, o que veio esse pré-pandemia e essa pós-pandemia, né? Como a gente está tratando aí, quais são os frutos que nós vamos colher disso. E aí a gente tem esse slide aí que fala sobre os 3 fatores que aceleram a história, né? A guerra, a revolução e a epidemia. E me conta aí, como é que a gente pode associar essas palavras? Vamos lá. Essas palavras vieram de um programa da CNN Brasil, Mundo Pós-Pandemia. Quem estava aí, como pode ver no slide, foi o professor Leandro Carnal, ele é historiador também. E ele colocou essa fala que eu achei bastante interessante trazer aqui na introdução. Esses fatores que aceleram a história, a guerra, a revolução e a epidemia, são fatores que vão acelerar no sentido da dinâmica da história, da dinâmica entre grupos sociais, da dinâmica entre os processos da história. E a guerra, ela tem esses fatores políticos que vão acabar trazendo consequências nessa questão social. Uma guerra, ela mexe com a população. Da mesma forma, a revolução, a gente pode trazer aí a Revolução Francesa, que foi um dos grandes marcos da história mundial, a Revolução de 64, como muitos colocam aqui, a questão da ditadura civil e militar, várias revoluções e revoltas que nós vamos colocar, e as epidemias, que tratam com a questão da saúde, que infelizmente marcam, né? Infelizmente acabam marcando com a questão das mortes. A gente pode trazer um grande exemplo na Europa, na Idade Média, a peste, que matou 1/3 da população europeia, e
trazer outros exemplos aqui que acabam dando esse dinamismo. Eles aceleram processos e fatores que antes estavam escondidos e agora estão aí mais explícitos. Com certeza. Aí, Pedro, eu vou aproveitar essa tua fala para fazer já uma distinção, né? Que é também uma questão assim que até os estudiosos às vezes confundem a diferença entre surto, epidemia e pandemia. Isso é muito importante que a gente fale, porque hoje o coronavírus, assim como lá a gripe espanhola, eles surgiram como um surto, né? Um surto num lugar, uma região específica. E aí, quando esse surto ele abrange uma região maior, seja lá um estado ou um país, então aí você já começa a ver com uma cara de epidemia. Então, a epidemia é como se fosse um processo de desenvolvimento do surto. O surto numa região menor e a epidemia numa região maior. Já a pandemia, a gente fala que a pandemia é quando a doença é encontrada em todos os continentes do mundo. Então, hoje, o coronavírus, ele é encontrado em todos os continentes do mundo. Por isso que a gente nem fala mais que é epidemia, a gente fala que é uma pandemia, né? E aí, os graves problemas que isso relaciona, porque, efetivamente, estamos envolvendo o mundo inteiro, né? Essa pandemia, as pandemias, eles acabam trazendo, a pandemia, epidemia, esses níveis de surto, eles acabam trazendo questões bastante interessantes, principalmente na questão política. Ao longo da live nós vamos falar isso, como governantes, como os países, no caso na gripe espanhola e aqui no Brasil com a revolta da vacina, como os governantes vão tentar solucionar isso na questão sanitária, na questão social. Você vai começar a tentar procurar culpados, começar a trazer fatores para aquela questão social. Mas que fatores são esses? Que questões estão sendo trazidas? Que questões foram deixadas de lado? Quais questões foram dadas mais quais questões foi dada mais importância? Então, são como a própria colocação que eu coloquei aqui. São fatores aceleradores, já estavam presentes. Agora só tratou de acelerar. A gente pode pensar também na revolta da vacina, né? E na gripe espanhola, né? O que a gente pode relacionar aí o problema de hoje, o cenário de hoje com o cenário de antes? Bom, as questões que a gente vai colocar aqui, já ainda colocando nessa questão introdutória, a gente vai falar muito sobre essa questão da história com as ciências biológicas. Nós vamos falar de elementos que o próprio Oswaldo Cruz, já dando um pequeno spoiler, o que o Oswaldo Cruz trouxe para tentar combater, porque o Oswaldo Cruz era ele é um grande profissional da área de saúde. Ele tentou atuar de uma forma muito impetuosa, ele era muito convencido das suas táticas. Nós vamos falar também sobre essa relação desses três fatores: sanitário, político e social, e um pouco do que era a relação do conhecimento popular com a medicina, que muitas das vezes rolavam embates sobre essa questão de onde viria a cura. Será que a medicina daquela época conseguia satisfazer as demandas sociais que o pessoal queria trazer para tentar solucionar o problema do emprego, das diferenças entre classes? Tudo isso está embutido aqui. E até hoje, né, Pedro? Se a gente for analisar, até hoje o conhecimento popular, e isso eu acho que cabe a gente falar sobre isso, o conhecimento popular, ele é muito rico, é uma riqueza muito grande de cultura, de tradição que existe. Mas a gente tem que tomar cuidado porque ele pode te induzir ao erro, né? O senso comum, ele induz ao erro. E aí entra o conhecimento científico, e isso em diversas áreas de conhecimento, né? O conhecimento científico é justamente quando você pega uma hipótese e coloca ela
para analisar, né? E dali você tira evidências científicas. Isso é muito importante para você fazer qualquer tipo de conclusão. Então, a gente fazendo uma abordagem para hoje, por exemplo, existem diversos medicamentos aí que estão sendo elegidos como salvador da pátria do coronavírus. Mas, na verdade, não existe nenhuma evidência científica que faça com que eles sejam eleitos. Então, existe toda uma preocupação, né? Existe toda uma ética relacionada a isso. Você não pode dizer que é o medicamento X ou o medicamento Y que são os melhores, porque ainda não há uma evidência científica para isso. E aí está o grande problema. Bom, e é interessante isso mesmo, desse que você está falando, porque aí vamos lá. Trazendo para o público que você está falando aqui, dos alunos do ensino médio, galera aí que está pensando em ingressar na faculdade, qualquer ciência, seja ela ciência humana, ciência exata, ciências biológicas, ela tem uma questão chamada metodologia, padrões de pesquisa. Você tem tudo isso colocado dentro do ambiente acadêmico. Então, nós cientistas, seja de licenciatura ou de bacharelado, nós temos um código, uma etiqueta dentro da academia, dentro da faculdade, que nós aprendemos desde os nossos primeiros períodos. Então, assim que você ingressar na faculdade, nós pedimos aqui que vocês prestem atenção nesses padrões. E respeitem esses padrões, porque eles são utilizados para a humanidade. E tudo que for colocado está seguindo dentro desse padrão. Não é invenção, não é senso comum, isso foi colocado já há muito tempo. Vamos falar um pouco sobre a controvérsia. O que você tem a nos dizer sobre controvérsia? Vamos lá. A controvérsia, segundo o Jorge Carreta, ele pegou esses dados do Macmillan, a controvérsia, segundo o que está colocado aqui no slide, a gente está colocando no material, é um tipo de elemento científico que é objeto de uma disputa pública, que ocupa determinado espaço de tempo. Como assim? Tudo que você pesquisa na faculdade, você tem uma fonte. Didaticamente, galera, pensem como o seguinte, pensem como vocês estivessem indo beber água, vocês estão com sede. Aonde vocês vão tirar na escola para matar a questão da sede? Através do bebedouro, através da garrafa de água. Ela é a fonte de vocês. Que nem nós pesquisadores, nós temos um problema, nós temos uma questão científica. Onde nós vamos tirar? Através da fonte. E essa controvérsia, ela é o produto dessa fonte, são elementos científicos que são postos para que a galera opine. Eu concordo, eu discordo, mas aí é na base do quê? Na base de outras opiniões científicas. É o que nós fazemos aqui, com base em questões científicas. Isso entra justamente no ponto desses 3 pontos centrais que a gente traz aqui das controvérsias. As classificações, os níveis e as formas de encerramento. As classificações a gente coloca como epistemológico e não epistemológico. O que seria a questão epistemológica? É a produção do conhecimento. Como eu produzo o conhecimento? E aí vem a questão epistemológica dos valores científicos e o não epistemológico de valores eventuais, ou seja, do acaso, do senso comum. E aí você tem os níveis, 3 níveis colocados. O primeiro é o estudo das causas e das transmissões. E aí você estuda de onde veio o coronavírus, qual é a procedência do coronavírus e como o coronavírus, o Covid-19, é transmitido. Vocês veem que durante os jornais eles sempre colocam a família do coronavírus, o SARS-CoV, o MERS-CoV. Então você tem já estudos de causas e transmissões. Nisso você vai colocar a aplicação do conhecimento. A aplicação do conhecimento a gente pode trazer da questão dos remédios. Como eu posso aplicar esse conhecimento? E na parte da história, como eu posso trazer processos históricos que antes eram colocados em tempos passados, como eles podem se aplicar nos dias de hoje? E aí você vai analisar esses dados. Esses dados eles vão ser analisados mediante a sua pesquisa. Como você pesquisou? Entrevistas, dados de quantitativos, como IBGE, por exemplo, entre outros dados, a gente pode achar isso. E a forma de encerramento, como a gente pode colocar a conclusão dessas controvérsias.
Você tem a resolução, que aí é uma concordância, um grupo de pesquisadores sentam e falam, ok, chegamos nessa conclusão, ela já passou por todos os questionamentos, está encerrado. Ok. Fechamento, quando você ainda tem atuação de fatores não científicos, ou seja, você tem aí questionamentos em que a galera que não é da área acadêmica colocam questões que continuam abertas e ainda falta um pouco questão de consenso, como é o caso, por exemplo, vamos supor como a questão do protocolo que o governo federal colocou. Foi um fechamento, fechou-se o protocolo, mas você tem fatores não científicos presentes, e além disso você não teve consenso. Então esse é um exemplo de fechamento. E o abandono é quando uma controvérsia ela cai em desuso. Você não tem mais o porquê utilizar aquela controvérsia. Como, por exemplo, questões históricas que antes tinham importância e agora não tem mais porque ninguém mais toca nesse assunto. Sim. Vamos falar então sobre a revolta da vacina? Porque revolta da vacina. A gente está falando aí sobre o cenário atual, sobre o Covid. A revolta da vacina, ela surge em 1904, no governo do presidente Rodrigues Alves. A gente está falando aí puxando a sardinha para a área da história. Galera, vamos lá. Primeira República oligárquica. A gente está falando aí de 1902 a 1906. Você já tem a presença da República Oligárquica e o Rodrigues Alves, que é o 5º presidente do país, ele assume mediante a tudo isso. Se vocês lembrarem bem, a capital federal aqui é o Rio de Janeiro. Só veio a ser Brasília em 1960. E estamos aqui na capital federal. Você tem resquícios da época da monarquia, na época do império. A galera tinha costumes, por exemplo, a Andressa talvez pode também falar melhor na questão sanitária, na questão da química e das áreas afins, que a galera ela jogava os seus dejetos, as suas necessidades pela janela. Você não tinha saneamento básico naquela época. Você não tinha um planejamento de saneamento básico. Então doenças começaram a aparecer com grande espontaneidade. Você tem a questão da tuberculose, você tem a questão da varíola, você tem a questão da peste, você tem a questão da febre amarela. Então o Rodrigues Alves, visto que a capital do seu país, onde ele governa, está passando por problemas sanitários. E estava chegando a galera de fora para trabalhar aqui no Brasil. Como vamos resolver isso? Com a vacina. Então ele traz aí especialistas, nós já vamos falar daqui a pouco, para resolver esse problema. Mas aí tá, como nós vamos resolver isso? Aplicando vacina, e não necessariamente de forma educada. E aí entra a questão da vacina obrigatória, tem gente que não concorda, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E aí traz a revolta da vacina, essa questão de ser obrigado a tomar uma vacina que não conhecia, ninguém conhecia a vacina contra essas doenças. Mas mesmo assim o governo federal queria implementar esse projeto para trazer uma certa segurança e modernidade para a época. Na verdade, as vacinas em si era algo muito novo na época, né? Nessa época, a vacina, você pensar que você iria ser injetado um líquido em você, era algo assim meio apavorante, né? Você pensar assim, caramba, vão me pegar à força e vão injetar alguma coisa em mim que eu não sei nem do que se trata, né? Então tem toda uma problemática relacionada a isso, né? Sim, e se você trouxer para os dias de hoje, a gente pode comparar, por exemplo, com o isolamento social. Nem todo mundo gosta de ficar isolado em casa como estamos aqui, apesar da sua devida importância que deve ser cumprida. Mas o isolamento social, ele é um remédio muito amargo. E, na verdade, não tem outro método para você tentar enfrentar o coronavírus, o Covid-19. Você tem aí um caminho para tentar diminuir a demanda dos sistemas de saúde, dos hospitais, de enfrentar esse superlotamento. Então, você tem aí uma forma de tentar diminuir isso, que é amargo, o isolamento social. Se a gente for comparar isso, a vacina também tinha essa questão. Muitas pessoas não entendem a importância do isolamento social, mas têm que ficar isoladas. Da mesma forma, naquela época da vacina, muitos não entendiam a propriedade da vacina, mas tomavam assim do mesmo jeito e alguns se revoltavam, criavam até movimentos contra a vacina. Mas aí a gente também pode fazer uma crítica até ao próprio governo, né?
de não conscientizar a população da importância que tem a vacina. Até hoje a gente vê movimentos contra a vacinação, né? Teorias da conspiração, e a gente hoje tem que abominar essas ideias, porque a vacina, às vezes, na maior parte das vezes, é a única forma de prevenção das doenças. Então, isso eu acredito que se tivesse sido conscientizado as pessoas, aí fica uma crítica, né? Se a população tivesse um pouco mais de acesso ao que era a vacina, talvez a população não estaria tão revoltada com essa atitude do governo, né? Dessa vacina compulsória, né? Dessa vacina obrigatória. E a questão política, você tem a boa imagem administrativa. O presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos, eles precisavam mostrar serviço, porque era capital federal. Então você precisava mostrar o serviço para quem estava chegando e para as classes sociais mais altas. Então você tem uma boa imagem administrativa, você tem as grandes obras públicas, e aí você tem a questão da famosa reforma Pereira Passos, você tem a criação das grandes avenidas largas, Avenida Rio Branco, você tem a criação aí, como a Rio Branco, por exemplo, que tem essas avenidas largas igual as grandes avenidas europeias. Então, o Pereira Passos, junto com o engenheiro Paulo de Fronten, no início do século XX, ele tenta pegar as ideias europeias. Da mesma forma, entra a parte que a Andressa vai se sentir prestigiada porque ela estudou nessa instituição o nome desse cara. Em 1903, Pereira Passos traz Oswaldo Cruz para o Brasil. Ele traz para cá, para o Rio de Janeiro, para reforçar o time contra a questão dos males daquela época e na produção de uma vacina. A questão social, você tem a atração para os imigrantes. Deixando bem claro que aí, pessoal, você tem antes do século XX, você tem a questão de como você teria mão de obra para executar certos trabalhos e como teria a questão das doenças. Eles acreditavam que os negros, as teorias eugênicas, as teorias de raça, evolucionistas de Darwin, eles acreditavam que o negro ele tinha grande força física e não precisava se preocupar. Mas quando chegam os imigrantes, você tem uma preocupação com isso. As doenças que assolavam aquela época, se chegassem os imigrantes, ninguém queria vir para cá. Então você precisava atrair os imigrantes. Só que aí tem um porém. Tem a questão dos cortiços. Galera de literatura aí que está vendo também a live, pega aí o livro O Cortiço, que vai trazer aí essa problemática das classes sociais menos favorecidas, das classes sociais desfavorecidas, a galera que está aí passando por um aperto dessa questão social, de já ter um emprego precário, já ter uma moradia precária, dividir o mesmo banheiro com todo mundo, era tenso. E o perigo da promiscuidade, né, dos pobres. Os pobres eram problemáticos com as questões das indústrias, do trabalho. Era problemático isso, as doutrinas sociais que estavam chegando aqui no Brasil, como o socialismo, a questão do anarquismo, e perigo que tem gente que tem medo até de pronunciar essa palavra, mas como professor de história eu não tenho, o comunismo. A gente tinha esse problema. Então, assim, vamos controlar esse pessoal. Como? Tentando também botar abaixo toda essa moradia. E também você começa a ter o surgimento de favelas. A galera que sai desses conjuntos vão começar a subir os morros. A galera do Morro da Providência, a primeira favela aqui do Rio de Janeiro. E a questão sanitária, né, Pedro? Que aí vem a nomeação de Oswaldo Cruz, que foi um grande sanitarista, né, nessa época. Aí eu fiz a crítica anteriormente sobre vamos conscientizar a população antes de administrar a vacina, mas aí fica um questionamento. Será que daria tempo? Será que a gente tinha esse tempo para poder conscientizar? Até que ponto a atitude dele foi assim, foi boa, né, em termos,
mas até que ponto iria realmente acontecer uma conscientização a tempo, né? E ele teve um fantástico resultado, né? A gente não pode deixar de abordar isso. Ele conseguiu erradicar a febre amarela, a varíola, a peste do nossa cidade, do nosso Brasil, né? Na verdade, ali naquele momento, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele tem um prestígio, ele passa a ter um prestígio por causa disso muito grande. Mesmo que ainda aqui houvesse muitas críticas e muita gente, né, indo contra o que o Oswaldo Cruz falava. Aqui eu até cabe dizer, Pedro, que o Oswaldo Cruz criou lá a Fundação Oswaldo Cruz nessa época, né? Nessa época ele não era nem chamado de Fiocruz, era chamado de Instituto de Manguinhos. E era interessante, por quê? Porque como o Castelinho, que hoje a gente chama carinhosamente de Castelinho, ele era efetivamente o instituto, né? E dali daquele ponto do Castelinho, da Fiocruz, dava para se ver a Baía de Guanabara, né? Coisa que hoje em dia a gente já não consegue mais ver. E ele conseguia ver todos os navios e todas as embarcações que atracavam ali na Baía de Guanabara. Então ele já sabia que estava vindo já pessoas imigrantes e ele já avisava as pessoas para ir lá e fazer as medidas sanitárias. Então ele tinha uma preocupação muito, muito interessante em termos das medidas sanitárias como um todo, né? Sim, e assim, se você parar para pensar, o Oswaldo Cruz ele já assume um problema que veio desde a monarquia, porque a febre amarela ela só foi ser consolidada como problema de saúde pública no Brasil em 1850. E isso só tinha 10 anos que o imperador Dom Pedro II, ele assume em 1840, depois do período regencial, período esse que nós já estudamos, que é o Segundo Reinado, a febre amarela é detectada como problema em 1850. E ele assume em 1903, como você bem falou, com o cargo de diretoria geral de saúde pública. Ele foi diretor-geral da saúde pública, que era responsável por um ministro, né? Era um cargo semelhante ao Ministério da Saúde, né? Hoje em dia. Sim, você tem um cargo semelhante porque ele cuidava de duas frentes. Ele cuidava da Inspetoria Geral da Saúde dos Portos, das profilaxias marítimas, e cuidava do Instituto Sanitário Federal das profilaxias terrestres. Então ele juntava os dois âmbitos. Então o Oswaldo Cruz tinha uma baita de uma responsabilidade. Só que aí ele vai tratar de certas questões que mais tarde o sucessor dele, o Carlos Seidel, vai ter uns certos problemas. Porque você vai chegar e vai ver um navio chegando perto do porto. Você quer vistoriar ele. Peraí, tem problemas porque isso pode causar um mal-estar político entre o governo brasileiro e o governo daquele país que mandou o carregamento. Como resolver isso? Então a gente vai falar isso também ao longo da live, que o Oswaldo Cruz teve que lidar com essas questões sanitárias e políticas. O Oswaldo Cruz, ele era um grande sanitarista, como a Andressa colocou, mas ele tinha métodos muito ortodoxos. Ele tinha métodos até considerados muito duros. Até o ponto, por exemplo, de um colega dele, que é um cientista da equipe dele, ter experimentado a vacina que eles estavam desenvolvendo da peste, se eu não me engano, e ter entrado em óbito. Caramba. E aí você vai gerar certas consequências, como a gente vai trazer no tópico seguinte, que é a cultura vacinofóbica. As pessoas começam a ter medo dos produtos sanitários e da vacina. Ninguém quer ter um policial invadindo sua casa, como um agente de saúde, como a Andressa colocou perfeitamente, e ser injetado um líquido que você nunca ouviu falar. Ele usava também o gás Clayton, que era para asfixiar ratos e outros seres que eram vetores dessas doenças, e o ácido fênico, que trouxe muito problema na época. O ácido fênico trouxe muito problema. Eu vou falar da parte histórica, Andressa, se quiser jogar aí para a parte química, porque aí essa parte eu não domino sobre a composição do ácido fênico, mas o ácido fênico ele chegou até a causar óbitos em pessoas. E aí você falou do ácido fênico, Pedro, e eu queria fazer um parêntese, tá?
O ácido fênico, ele é mais conhecido como fenol, tá? O fenol, ele é um produto muito usado como solvente e como conservante. Hoje em dia a gente pode lembrar, associar o fenol com aquele cheiro da tinta guache. Então, aquele cheiro que a gente tem da tinta guache é justamente porque há o solvente ali, o fenol, que é utilizado ali naquele processo. Então, é uma substância química e eu sempre falo isso, que as substâncias químicas elas precisam ser respeitadas. E aí, por que elas precisam ser respeitadas? Porque toda substância química está relacionada com acidentes. Então, quem tem que usar é quem tem conhecimento para isso, né? E aí você vai falar agora aí dos problemas que tinham, os acidentes que aconteceram, justamente por quê? Porque não se teve um cuidado, né, no uso desses produtos químicos. Sim, essa questão do ácido fênico que a Andressa trouxe foi um episódio que aconteceu durante o combate da revolta da vacina, em que você tem aí um episódio quando um dos agentes de saúde, quando ele foi colocar o ácido fênico, ficou um pouco no chão. E aconteceu a morte de uma menina, a menina Iracema, o episódio da morte da menina Iracema. Lá ele teve repercussão em julho de 1904, até o próprio jornal Correio da Manhã, que a gente vai falar depois sobre essa ilustração, ele teve essa repercussão. E essa menina, que era um bebezinho, ela engatinhou sobre esse ácido fênico. E ela foi levada ao hospital, só que ela veio a óbito por queimaduras de 2º grau. Então ela acabou falecendo por queimaduras. E aí a crítica do uso de forma inadequada e os problemas relacionados com isso. Em outubro de 1904, você vai ter setores militares que começam já a duvidar do Oswaldo Cruz e do Rodrigues Alves e do Pereira Passos, desses métodos que eles utilizam. Então você tem militares que vão começar a duvidar disso. Tanto que tem um episódio muito famoso na parte histórica, lá na Praça Tiradentes, em que alunos do Colégio Militar fazem um protesto saindo de lá até a Praça Tiradentes e eles vão apoiar uma liga anti-vacina. Eles vão... As mesmas carreatas que hoje tem do pessoal querendo o fim do isolamento social, aconteceu em 1904, em outubro de 1904, com a Liga Antivacina. E além disso... Né? Como que as coisas se repetem, a importância de se estudar a história, né? Exatamente. Entre outros episódios. Tem vários. Vamos lá. Aí agora vamos falar da gripe espanhola, que também foi um grande marco aí da história, né? Foi um grande marco. Exatamente. A gripe espanhola, ou como muitos falam lá, influenza espanhola, né? Porque a gripe tem essa questão. Vou te fazer uma pergunta, Pedro. A gripe espanhola, ela teve origem na Espanha? Você pode me dizer sobre isso? Bom questionamento. A gripe espanhola, ela não nasceu na Espanha. Curiosamente, ela não nasceu na Espanha. E muita gente aconteceu? Acha, né? Muita gente acha. Muita gente acha. A gripe espanhola nasceu na Espanha. Vamos lá, vamos contextualizar isso para a gente entrar nessa questão. A gripe espanhola, ela tem a sua potencialização, ela tem a sua grande eficácia, podemos assim dizer, na época da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, ela começa a assolar a Europa dentro de tantos males que já estavam assolando a Europa nessa época da Primeira Guerra Mundial. E aí, jogando um pouco aí para a Andressa, quando ela tem a questão das armas químicas, a gás mostarda, entre outros. A outro componente químico entra, e aí biológico também, é a gripe espanhola. O que aconteceu? Estava tendo muitos casos, principalmente a Inglaterra já estava investigando muito isso, ela estava com essa investigação da gripe espanhola. Só que a Espanha, ela estava neutra no combate, ela não tomou nenhum lado. E ela começa a se aproximar mais da Alemanha. Como a Alemanha, na época da Primeira Guerra, era inimiga da Inglaterra e estava também tendo um crescimento de casos na Espanha, uma forma de retaliação política que a Inglaterra fez foi atribuir esse crescimento de casos na Espanha como a origem
da influenza da época, ou seja, nasce daí a gripe espanhola. A gripe espanhola era, na época, o que hoje nós enfrentamos a Covid. Era uma doença nova. Muitos achavam que era febre tifoide, era pneumonia, era outros males que não fosse a gripe espanhola. Então, a grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, teve avanços. Mas nessa parte ela ficou confusa, porque ela não sabia o que era. Então o mundo também meio que parou com essa epidemia. Sim, e a posição política brasileira durante a Primeira Guerra? Aí entra o que entra a questão, e eu já falo também a questão ideológica da epidemia. E aí outra palavra que é problemática nesses dias de hoje: ideologia. Você falar de ideologia é que nem você xingar a mãe do seu amigo. É muito complicado. A ideologia, a questão política brasileira é o seguinte: o Brasil ele apoia os países que eram aliados da Inglaterra. Só que essa gripe espanhola chega no Brasil. Inevitavelmente, a gripe espanhola chega no Brasil. E aí as pessoas começam a pensar o seguinte: isso está na Europa, isso não está aqui. Parem de inventar história, não existe gripe espanhola. Não existe esse mal. Vocês estão inventando. Né? A gente vê isso hoje em dia também, né, Pedro? Sim, exata social, vamos lá. Lembrando que 1918 era a gestão do presidente Venceslau Braz. E você tem o seguinte: o Venceslau Braz, ele precisava manter uma certa aparência. Porque como presidente da República, ele não poderia deixar que esse pânico tomasse conta da população. Então, o que se dizia? A gripe espanhola não existia. Bom, depois de um certo tempo, você começa a ver que ela surge. Ela tem uma certa presença, sim, ela existe no Brasil. Só que começam a colocar que era uma doença que só matava velhos, também conhecida como doença limpa-velho. Só afetava a população idosa. Mas aí surge um problema. Os casos de óbito entre pessoas de 20 a 40 anos começam a crescer muito. E aí o pessoal começa a se assustar. Peraí, era um mal que não existia, era um mal que era confundido com outras enfermidades, era um mal que só afetava a população idosa, agora é um mal que ataca jovens e adultos. O que é isso? Então a sociedade já começa a criar um certo pânico em relação a isso. E também a questão da presença de um conhecimento social. Você tem a galera que também entra com essa questão das classes sociais. O que é isso? E entra de novo formas de tentar resolver a gripe espanhola, mas aí entra de novo o conhecimento da medicina falando: isso vai ajudar? Se não ajuda, não é ciência. Se não é ciência, é inútil. Então, recolha-se sua significância. É isso aí. E a questão sanitária, Pedro? A questão sanitária. Primeiro, a galera desconhece o que é a gripe espanhola. O pessoal achava que era febre tifoide, achava que era peste, achava que eram outras doenças, mas não era a gripe espanhola. Então, o pessoal começa a não saber, e principalmente o principal medo da população era que a medicina também não sabia, e realmente a medicina estava lidando com algo novo. Ela não conhecia como nós conhecemos hoje a gripe espanhola, então eles estavam meio que cegos nessa luta. E outra coisa também é que, por exemplo, o inspetor sanitário diretor-geral de saúde pública, o José Paranhos, na época, ele sofre censura dos militares. Ele começa a querer colocar estudos sobre a gripe espanhola, mas os militares censuram ele. Eles censuram porque não vai pegar bem para o governo saber que tem um mal que está afligindo a população. Então precisa se manter tudo às escondidas. Tudo às escondidas. Descrença popular nas medidas sanitárias, né? Isso tudo está relacionado aí com o que a gente está falando, né? A falta de investimento na saúde pública, Pedro, a falta de investimento em várias áreas, né? Na área lá do saneamento básico, na área da educação, na área da saúde propriamente dita, né? A gente vê a falta de investimento
em várias áreas aí, em várias áreas importantes. No Brasil antigo e no Brasil atual, né? Exatamente. Para você ter uma noção, Andressa, na época que estava começando, que estava ali a gripe espanhola, em setembro de 1918, eram 48 óbitos. No mês seguinte passou para 930. Então você tem um crescimento aí e, pasmem, você tinha uma atuação maior onde você tinha um maior desenvolvimento que nas cidades. Você tem uma atuação da gripe, você tem um abatimento da gripe espanhola em 76% nas cidades e somente 24% no campo. E isso tem efetivamente a ver com a questão financeira, né? Com a questão estrutural, com a intenção do governo em privilegiar certas áreas e desprivilegiar outras. Isso tudo aí é um emaranhado de problemáticas que estão relacionadas a isso. E aí, Pedro, vamos falar então da atuação do Carlos Seidel e do Carlos Chagas frente à saúde pública? Vamos lá. O Carlos Seidel, ele era um cara que, se a gente comparar hoje, ele é mais parecido com o Tais. Porque o que acontece? O Carlos Seidel, ele assume a Diretoria Geral de Saúde Pública, na época da gripe espanhola. Só que com as questões do governo, as questões políticas, as censuras que o Venceslau Braz colocava para manter uma certa imagem, o desconhecimento da população, você tem aí uma má gestão do Carlos Seidel, não por ele, mas por incapacidade, porque ele não tem como atuar. Você vai ter uma escassez na saúde pública em que você tinha falta de atendimentos nos hospitais. Você não tinha instrumento para trabalhar nos hospitais. Sabe aonde era feito o atendimento aos doentes de gripe espanhola e de outras doenças? Nas igrejas, escolas, clubes e prédios da Cruz Vermelha, que era a única instituição preparada com aparatos de saúde. É complicado, né? E aí, o que acontece? Ele vira o bode expiatório, né? Vira, e depois disso entra o Carlos Chagas. O Carlos Chagas, se a gente comparar didaticamente, ele é mais parecido com o Mandetta. Por quê? O Carlos Chagas, ele é um cara que soube jogar nos dois campos, da saúde e da política. Ele soube atuar nos dois lados. Uma coisa que o Carlos Chagas ele tinha de vantagem, na verdade duas era, o Carlos Chagas ele foi sucessor do Oswaldo Cruz. Ele chegou a ter uma certa proximidade com os conhecimentos do Oswaldo Cruz, em que a galera da comunidade médica, eles começam a ver os métodos que o Carlos Chagas utilizava muito parecido com o do Oswaldo Cruz. E a galera taxa ele como o sucessor de Oswaldo Cruz. Só que o Carlos Chagas ele tinha um outro trunfo. Ele tinha descoberto o mal da doença de Chagas, do Trypanosoma cruzi. Então ele tinha essas duas cartas para tentar passar uma certa confiança, tanto para políticos quanto para a sociedade. E depois que a coisa estava começando a ficar feia, em que a galera começou a pensar, precisamos cuidar disso, aparece, de uma certa forma, o Carlos Chagas num bom momento. Dessa necessidade, o Carlos Chagas aparece. A comunidade médica, em certos momentos, não queria o Carlos Chagas como diretor-geral da saúde pública, porque ele achava que ele iria ser um novo Oswaldo Cruz. Mas o Carlos Chagas começa a se revelar aí um político e começa aí a saber jogar o jogo e contribuir muito para a saúde brasileira. E é interessante porque a gente pode arriscar dizer que o Carlos Chagas seria um Oswaldo Cruz mais evoluído? O que você acha sobre isso? Eu diria evoluído no jogo político, né? Porque ele soube jogar. Por mais que o Oswaldo Cruz tenha toda a importância que a gente sabe que tem, ele não tinha uma visão muito boa dele, né? Naquela época. Justamente por causa disso. Exatamente. E você tem aí uma contribuição também da Liga Pro Saneamento do Brasil, em que essa galera da Liga do Pro Saneamento do Brasil
começa a ver com bons olhos a atuação do Carlos Chagas. E aí dá uma certa turbinada na atuação dele. Então ele começa aí também a ganhar mais força na sua atuação como sanitarista e diretor-geral da saúde pública. Perfeito, Pedro. Só passando rapidamente, até mesmo para só ilustrar e fazer uma questão de texto imagético. Você tem a questão da revolta dos alunos militares, aquilo que nós falamos da revolta da vacina. Você tem a questão da charge do jornal da Gazeta, Notícias do Rio, do dia 30 de julho de 1904, quando um índio, ele questiona essa questão de ser liberado de tomar a vacina, porque ele é uma estátua. Então ele precisa saber se também ele vai tomar a vacina. É interessante, né? Como que a crítica vem ali bem subliminar, né? Exatamente. A imprensa funciona isso de uma maneira e sabe atuar até hoje nessas questões. Muito criativa, né? E aí, essa charge agora aí do higiene homicida. Sim, do jornal Correio da Manhã, do dia 19 de julho de 1904, é o caso da menina Iracema, do morte com ácido fênico, em que retrata, vamos dizer assim, faz uma representação da saúde pública através de uma imagem de uma enfermeira, de uma profissional de saúde, em que ela coloca a seguinte fala: derreteu-se imortal? Que pena, se não morresse, como engordaria? Ou seja, trata essa questão de que a vida naquela época era ironizada, era desqualificada frente às medidas. Exatamente. Complicado, né? E aí, Pedro, a questão do gráfico aí, né? Do quantitativo de casos de óbitos por febre amarela, né? Como é que diminuiu, né? De 1902 para 1908, 6 anos se passam e olha a quantidade, né? Exatamente. Aí você vê aí a concretização do trabalho do Oswaldo Cruz. E aí é aí que a gente volta de novo a refletir. Foi de todo ruim a medida que ele teve? Claro que não, né? Não vamos nunca desqualificar o Oswaldo Cruz, porque olha o resultado que ele conseguiu. Foi um resultado maravilhoso, né? Eu acho que hoje em dia, eu arrisco dizer que ele não teria essa eficiência que ele teve naquela época. Por que, Pedro, que eu preciso aprender história? E aí eu coloco que é bem simples, porque você tem uma comparação de discursos. Claro que você tem aí processos históricos que vão se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, durante esses 102 anos você tem casos, por exemplo, na época da ditadura, a questão da meningite que foi acobertada pelos governos militares. Mas isso é um papo para outras lives. Mas voltando à questão da gripe espanhola, você tem a questão, por exemplo, de 1918, que era considerada uma doença comum, corriqueira, que atacava indivíduos idosos. E aí o Trump, 102 anos depois, ele fala: tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, vai ficar tudo bem. E aí você tem a questão do discurso da culpa da Espanha por dar nome e deu-se o nome à gripe espanhola pela questão da Primeira Guerra Mundial, e vem o Trump apelidando o Covid-19 como o vírus chinês. E aí? Aí é uma questão também que eu até convido o pessoal a assistir os outros vídeos do canal lá do YouTube, que eu trouxe também outros cientistas para conversar sobre isso. Tem a questão lá, eu falo sobre fake news com a Karen, a gente aponta muito isso, de até que ponto a China tem influência sobre o novo coronavírus. É interessante, então quem quiser dar uma olhada lá, a gente fala sobre isso. Queria terminar colocando uma palavra, uma frase dita por Sérgio Arouca, que foi um sanitarista que foi presidente da Fiocruz, né? Ele liderou o movimento sanitarista e participou da Constituição de 88. Ele liderou a construção do SUS, que vem atrelada à Constituição de 88. E eu achei super importante a fala que ele fez. Ele falou o seguinte: os cientistas deviam participar da vida social e divulgar para os meios de comunicação suas atividades, muitas vezes financiadas pelos impostos dos próprios cidadãos.
Então fica aqui o meu apelo para que outros cientistas, assim como nós, façam isso que a gente está fazendo. Vamos mostrar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né, para abranger o maior número da população brasileira. Porque são nos espaços vazios que a gente deixa, nós como cientistas, que abre espaço para as fake news, que abre espaço para as questões de senso comum, né? Que abre espaço para tanta coisa ruim que a gente está vendo hoje em dia aí no nosso cenário, né? Tanto político como social. Então, eu deixo aqui essa mensagem de Sérgio Arouca e queria te agradecer, Pedro. Eu que agradeço muito pelo convite, Andressa. Eu sinceramente, eu fico bastante privilegiado de estar conversando com o seu público, de estar conversando com você. Eu endosso o que você acabou de falar. Nós, cientistas, nós temos que, sim, colocar a nossa presença. Nós, professores, temos que colocar, sim, nossa presença. E a gente convida as pessoas que estão assistindo essa live, estão assistindo outras lives, estão nos acompanhando, que possam também pensar nisso, possam se aventurar em ler mais artigos, ler outras questões, para se informarem, para não andarem às cegas, e seja história, seja química, seja qualquer outra ciência, mas que possa entrar em contato com essa riqueza que nós já entramos em contato. Não é um mundo desconhecido, está aí, e te agradecer por essa oportunidade de a gente estar trocando essa ideia com essa galera. Ah, muito bom. Achei que foi muito legal, quero te agradecer mesmo. E espero que a gente tenha feito um serviço, né? Um serviço de conhecimento, um serviço do bem, uma corrente de conhecimento. Vamos sempre movimentar o nosso conhecimento. Obrigada, Pedro. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.